és maravilhoso, Senhor. Tu és soberano sobre céus, terra e mar. Tu és soberano sobre todos nós, sobre todo o universo. E nós nos submetemos a Ti nessa noite, a direção da Tua palavra para as nossas vidas hoje. Pai, que a Tua palavra encontre aqui corações abertos, mentes abertas, ouvidos abertos para Te ouvir. Que nessa noite haja, se necessário, uma mudança na mentalidade do Teu povo, porque é isso que a Tua palavra causa em nós, uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Fala conosco, Pai, usa minha boca, me entrega as palavras certas para que eu possa ministrar ao coração do Teu povo tão precioso, em nome de Jesus, amém. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Salmos 115, 16. Salmos 115, versículo 16. A palavra que eu vou ministrar hoje, ela está dentro de um planejamento que eu tenho feito para mudarmos de certa forma, a cultura da nossa igreja. Eu estou falando da igreja adoração mesmo. Porque eu tenho entendido, meus irmãos, que a nossa igreja é uma igreja ainda muito passiva e pouco influente. Na verdade, em tudo que eu vou falar hoje, eu quero falar especialmente sobre essa questão da influência da igreja na sociedade. Eu creio que nós podemos levar o evangelho a todas as áreas da sociedade. E eu quero que você me dê a sua plena atenção para essa palavra que pode, eu acredito que se vivida por nós, ela pode mudar o rumo da nossa nação. Ela pode mudar o rumo das coisas. E nós precisamos então caminhar nessa mudança da nossa mentalidade em muitos aspectos da nossa vida cristã, entendendo que Deus tem nos chamado para influenciar. A nossa igreja, por muito tempo, tem sido uma igreja para dentro, uma igreja que tem curado suas feridas em todos esses anos. Mas eu sinto que é chegado o momento em que nós podemos, na verdade, nós temos algo agora para dar. Então nós precisamos tirar os nossos olhos apenas de nós mesmos e olhar lá para fora, para alcançar os perdidos, para alcançar aqueles que estão sem direção. É muito difícil você querer ensinar alguém a ter um bom casamento se o seu casamento está em frangalhos, está sendo destruído. Então, é difícil você querer aconselhar alguém sobre algo que você não vive. Eu tenho um amigo que escreveu um livro sobre família. E quando ele estava para publicar o livro, quando ele estava prestes a publicar o livro, Deus falou o seguinte para ele: não publica agora, você só vai publicar esse livro quando você tiver 40 anos de casado. Não que isso seja uma regra para todo mundo, mas ele disse que Deus pediu aquilo a ele. Você tem um livro e você só pode publicá-lo, eu te peço isso. Só publique quando você tiver 40 anos de vida conjugal. Então ele guardou, ele está com 37 anos de casado. O livro está pronto. Mas ele disse que Deus só autorizou ele a produzir o livro daqui a 3 anos. Então eu acredito que em todos esses anos nós como igreja temos criado uma autoridade para que nós possamos levar cura, restauração, transformação, avivamento para fora da igreja. É como falar realmente, como o pastor Ribinha, sal fora do saleiro, a igreja fora do templo. E nós precisamos então entender que como igreja nós temos que ser relevantes e influentes. Eu vou te falar, irmão, eu acho que uma das piores coisas que alguém pode descobrir no final da sua vida é que ele não fez nada, que ele não construiu nada e que ele não deixou um legado, que ele não influenciou e que ele não contribuiu para mudar o rumo da sociedade. O fato dele não ter feito algo para mudar o rumo da sua família, se você é pai, se você é marido, se você é alguém que está à frente de uma família, você tem que ser alguém que influencia o seu lar, porque senão pode acontecer com você o que tem acontecido com alguns filhos,
que crescem, se encontram donos do seu nariz, se veem livres e dizem: pai, agora não, agora eu vou ter a minha vida. E aí o pai quer dar conselhos ao filho, e o filho vai dizer para o pai, como outro dia alguém estava me pedindo ajuda: pai, olha a vida que o senhor teve, quem é o senhor? Quem é o senhor para me dar algum tipo de conselho? Quem é o senhor para me falar alguma coisa de como viver? Olha para a sua vida. Eu penso que se um filho se encoraja a dizer isso para um pai, é porque aquele pai falhou em algum momento da caminhada. Aquele pai perdeu o seu poder de influência, de autoridade sobre a vida daquele filho. Quando você tem autoridade, quando você é um líder de influência, você nem precisa gritar, você só precisa se manter na sua posição. Então, a influência, ela é muito importante, e nós como igreja precisamos entender que temos que influenciar a sociedade, meus irmãos. Nós estamos vivendo em tempos, eu tenho um filho de 8 anos, o João, e antigamente, pelos que os mais velhos me dizem, não era necessário, mas hoje você tem que olhar para o seu filho e dizer: filho, você é homem, ande como homem. Filho, está na hora de começar a falar mais grosso, você é homem. Filho, olha, você nasceu para casar com uma mulher e você vai constituir uma família, você vai ser um homem de Deus, abençoado, influente. Hoje nós estamos vivendo numa era em que nós temos que afirmar coisas que antigamente não eram necessárias. Por quê? Porque nossos filhos hoje têm acesso a computador, a internet, através do celular. Coisas que nós vemos hoje nas ruas, nós não víamos antes. Se você pega o seu carro e vai para Salinas, você vai ver dezenas de outdoors com mulheres seminuas. Então, nós somos hoje alvos de uma série de informações da sociedade. E nós, como igreja, temos demonizado certos assuntos, meus irmãos. Tornado esses assuntos diabólicos. Nós somos tão religiosos a ponto de dizer que uma determinada música, um determinado estilo de música não é de Deus. Não, rock não é de Deus, né? Não é possível, não pode ser, o brega não pode ser de Deus. Porque o diabo se apossou de algumas ferramentas que nós entregamos para ele. Então, se eu pudesse dar um tema para essa palavra, eu diria que o tema dela é o cristão e os tabus religiosos. Nós temos medo de falar de certos assuntos. Nós temos medo de falar de sexo em casa. Não fala de sexo em casa. Falar de sexo na igreja é como se o diabo estivesse no púlpito. Então, tem certos assuntos que a gente tem medo. Eu quero te dizer que na era que nós vivemos hoje, eu quero te dizer que proteger teu filho não é deixá-lo inocente sobre certos assuntos. Mas na era em que nós vivemos, você tem que chamar teu filho e dizer: filho, sexo é assim, assim e assim. O propósito do sexo é esse. Foi Deus que uniu homem e mulher. Olha, base bíblica é essa. E proteger, meu filho, você vai se guardar, você vai até o momento do seu casamento, você vai estar virgem, se entregando para sua esposa. Minha filha, você é preciosa, você é uma pérola, você vai se entregar para o seu marido na hora certa e protegê-los. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Esse princípio, na verdade, o texto está falando de conhecimento de Deus, mas a falta de conhecimento de certos assuntos tem destruído a vida de muitos. Filho, se alguém na escola, se alguém num passeio, em algum lugar, tocar nas suas partes íntimas, filho, corre e me conta depois. Vem me contar porque eu quero ter conhecimento disso. Mas nós demonizamos os assuntos. Além de sexo, outro assunto que a igreja tem demonizado: dinheiro. Mas sabe por que a igreja tem feito isso? Porque muitos são corruptos. E por serem corruptos, nós estamos então fazendo uma generalização de tudo, ou seja, todo mundo é igual. Irmãos, na sociedade nós temos pessoas que são corruptas e temos pessoas que estão fazendo aquilo que é santo e que é correto diante de Deus. Então nós demonizamos o assunto dinheiro, sexo e política.
E nós estamos dizendo que então a política, ela pertence ao diabo. E dessa forma nós estamos entregando o governo do nosso país para ele mesmo. Eu vou te falar, se nesse lugar tivesse uma pessoa resistente a esse assunto, seria eu, Heber Trigueiro. Você que me conhece, que está aqui na igreja conosco há anos, você sabe de como eu trato esse assunto no púlpito com muito respeito. Muito respeito. Aqui, nós nunca obrigamos ninguém a votar em alguém. Não, nós temos a liberdade de escolher os nossos candidatos, de escolher a pessoa em quem nós vamos votar. Nós nunca agredimos as pessoas dessa forma, mas nós estamos fazendo uma declaração de que isso pertence ao diabo e por isso estamos entregando o governo do país na mão do diabo. Eu estou aqui mesmo com alguns projetos de lei que estão tramitando para serem aprovados, que me deixaram chocados. Por exemplo, há um projeto de lei de uma deputada, Laura Carneiro, que institui o Dia Nacional do Orgulho Gay e da Consciência Homossexual, e que o Dia do Orgulho Gay seja oficializado em todas as cidades brasileiras e comemorado em todas as escolas. Essa aqui é uma PL 379/2003. Tem uma outra aqui, da deputada Fátima Bezerra, que institui o Dia Nacional de Combate à Homofobia, a ser comemorado no dia 17 de maio de todos os anos. Tem um outro da deputada Cida Diogo, que cria o Dia da Visibilidade Lésbica. Irmão, eu não sou contra o pecador, sou contra o pecado. Se aquilo confronta a Bíblia, eu sou contra. Então, se há alguém que precisa de ajuda nessa hora, nessa situação, nós queremos te abraçar e te ajudar. Mas nós não somos a favor disso, porque a Bíblia é contra essa prática. Tem outro aqui do deputado Jean Willis. Não sei se você já viu em algumas plenárias o Jean chamando os cristãos de pragas. Eu já ouvi e vi ele dizendo que os evangélicos são pragas que têm que ser exterminadas, combatidas. Eu ouvi e vi ele dizendo isso. E ele tem um projeto aqui que propõe a legalização da prostituição. Então as prostitutas vão poder trabalhar como que de carteira assinada. E a legalização do consumo da maconha. Tem outras PLs aqui. Igrejas que não realizam casamento de homem com homem, mulher com mulher, estarão fazendo discriminação, poderão ser multadas e os pastores processados e talvez presos. Eu estou te mostrando aqui algumas coisas que estão, nesse exato momento, tramitando para serem aprovadas. Outro dia, houve uma reunião e eles disseram, não vamos mais brigar com os evangélicos. Não. Não vamos mais brigar com eles. O que nós vamos fazer é o seguinte, nos organizar e eleger candidatos que vão aprovar as nossas leis. Você sabe que no Brasil há uma estatística de que 30% da população seja de evangélicos e de que nos próximos anos nós sejamos a maioria. Agora, o que é interessante, pensa comigo, enquanto o número de evangélicos cresce, o aborto também, a prostituição também, a criminalidade também, a corrupção também. Não era para ser o contrário? Enquanto o povo de Deus cresce e se multiplica, não era para cair as taxas de criminalidade, não era para cair as taxas de aborto? E por que elas sobem junto? Tem uma explicação clara para isso. É porque nós estamos numa nação cheia de bebês espirituais, de cristãos evangélicos que não influenciam, de cristãos evangélicos perdidos dentro da igreja. Por isso, nós somos numerosos, mas não causamos um impacto, porque não assumimos ainda essa postura de influência da igreja. A igreja é a enviada do Senhor à terra, meus irmãos. Eu não estou dizendo para você se candidatar, eu não estou me candidatando a nenhum cargo político, eu sou pastor. Tá? Agora,
eu preciso ter cuidado com o que eu estou fazendo. Eu não posso dizer que quem se candidatou, que quem está se colocando à disposição de um cargo, é do diabo. Você sabe que eu tenho um amigo, pastor Ribeiro, que é pastor, já esteve aqui conosco ministrando tantas vezes, um homem de Deus. Do que ele tem de pequeno, ele tem de Deus, então é de Deus mesmo. Ele se candidatou agora a deputado estadual lá no Maranhão. Eu não tenho dúvida de que ele pode chegar a ser governador daquele estado. Um dos homens mais preciosos de Deus que eu conheço na minha vida. E se ele me diz, Heber, Deus falou comigo para eu entrar nesse desafio, eu acredito que Deus falou com ele, porque nós não vamos entregar o governo do Brasil. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E quem vai declarar isso é a igreja. Irmãos, nós vamos apoiar as pessoas certas, mas elas serão canais do Evangelho, porque é o Evangelho que vai mudar a sociedade, é o Evangelho que vai mudar o mundo através dessas pessoas que têm autoridade dada por Deus. Agora, se nós demonizamos e entregamos, o que vai ser do nosso futuro? Eu diria, o que vai ser do meu filho João Pedro? Eu já sou adulto, mas o que vai ser dele quando chegar a hora de trabalhar e desenvolver a vida dele? Como que vai estar o Brasil na época que chegar o tempo dele? A Bíblia diz que o homem que teme ao Senhor, Salmo 112, terá bens e riquezas na sua casa, e seus filhos serão poderosos sobre a terra. Meu irmão, o que é isso? É ser influente, é ter recurso à sua mão e usar isso para o reino. Outro dia eu estava numa conferência e fui ministrar impondo as mãos sobre as pessoas, vi um menino. Cheguei para ele e falei, qual o teu nome? Ele disse, meu nome é Vinícius. Quantos anos você tem, Vinícius? Tenho 11. Vinícius, o que é que você quer ser quando crescer? Ele falou, eu quero ser médico. Falei, é só isso que você quer ser? E ele disse firme, eu só quero ser médico. Naquela hora o Espírito Santo falou ao meu coração, claramente, a voz de Deus aqui. Eu coloquei esse sonho no coração dele. Fui eu que plantei isso. E ele vai ser um médico. E na profissão dele, ele vai influenciar muitas vidas a virem para Jesus. Eu coloquei a mão na cabeça do Vinícius, uma outra mão no peito, comecei a orar e profetizar. Vinícius, você será um homem influente sobre a terra. As pessoas vão querer saber o que você tem a dizer. Você será um médico referência para o Brasil e outras nações. Vinícius, você será um homem de Deus na medicina. E eu estava de olho fechado quando eu comecei a sentir as lágrimas dele caírem na minha mão. Um menino de 11 anos. Um menino de 11 anos com uma decisão. Quantos adultos não sabem o que querem da vida? Quantos jovens você pergunta para ele, o que é que você quer fazer? Qual vestibular que você vai prestar? Que faculdade você vai fazer? Eles não sabem dizer. Mas tinha ali um menino de 11 anos que sabia o que queria da vida, uma decisão no seu coração. Eu, como médico, vou influenciar a minha nação. Eu vou fazer algo dentro da medicina. Você talvez não seja um político, alguém que ocupe um cargo público, mas você tem que entender como igreja que na sua área você precisa influenciar pessoas. Mas se você é um crente que vem aos cultos de domingo, mas teus amigos encostam em você na sexta-feira à noite e dizem assim, ei rapaz, chegou o fim de semana, já estou esquematizado ali com uma mulher, olha, vai ter uma festa, está tudo certo. E você sabe que esse teu amigo é casado, mas você não diz nada. Ao invés de você olhar e dizer, irmão, cara, não faz isso. Você vai destruir o teu lar. Você vai destruir a tua vida. Isso não agrada a Deus. Jesus quer transformar a tua vida, mas nós nos calamos. Interessante que tem uma frase atribuída a Martin Luther King, o reverendo americano, que diz: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos inocentes ou dos bons. O que mais me preocupa não é o grito da maldade, eu estou aqui, mas é o silêncio daqueles que poderiam fazer algo. Interessante que também Tomás de Aquino, que foi um importante teólogo e filósofo do século XIII, ele disse: não se opor ao erro é na verdade aprová-lo, não defender a verdade é negá-la.
Então, se você se opõe ao erro, você na verdade está consentindo com ele, porque você sabe que ele está acontecendo. E lendo o texto de Salmos 115:16, que eu pedi que você abrisse, a Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Olha para a pessoa do seu lado e diz: meu irmão, a terra é sua, é nossa. Deus nos deu essa nação. Você não nasceu no Brasil por acaso. Eu queria ter nascido nos Estados Unidos, a economia lá é melhor, é de primeiro mundo. Eu acho que eu sou um londrino, eu tenho sangue azul. Eu tinha que ter nascido em Londres. Eu gosto tanto de chá com leite, chá de alguma... Eu amo chá. Eu acho que eu sou, não sei. Eu tinha que ter nascido na Inglaterra. Não, meu irmão. Deus não se enganou quando colocou você no Brasil. Deus não se enganou quando colocou você no ventre da sua mãe. Ele tem um propósito para a igreja dele. Ele tem um propósito para mim, para você. Não foi um erro, não foi um desengano, não foi uma coincidência. Deus planejou tudo. Ele tem os nossos dias escritos. Ele sabe tudo a nosso respeito. Então, nós precisamos entender que o Brasil, Deus nos entregou. E nós estamos dizendo: Senhor, queremos governar essa nação debaixo do teu controle, do teu domínio. E nós temos que entender a oportunidade que vamos ter agora de escolher novamente os nossos governantes. Porque reclamamos, criticamos, falamos tantas coisas, mas mesmo assim continuamos exercendo o nosso voto de forma errada. Ou nós não oramos pelo país. Você não sabe, eu estou tão feliz pela notícia de que o açaí, não é, vai se estabelecer aqui em Castanhal. Isso é fruto de oração, gente. Porque imagina quantos empregos isso vai gerar. Não só isso, a concorrência também faz o preço baixar. O dinheiro gira mais. Você sabe, nós temos orado pela economia de Castanhal, declarando que esse município será um município ainda mais abençoado. Já é conhecido como cidade modelo, seja modelo da glória de Deus, modelo de administração, modelo de saúde para o estado do Pará. Eu não votei no prefeito Pedro Coelho, mas na minha opinião, como o Bilha me falou, né, e falando sobre algumas questões, alguém me disse também: pastor, o primeiro prefeito que colocou um portal de transparência, ele não é perfeito, mas você pode olhar na internet. Então, eu acredito que nós precisamos orar pelos nossos governantes. Não é só criticar, mas é orar e, com o nosso poder de oração e com o nosso poder de voto, fazer as escolhas certas. Eu não votei nele, mas eu não quero ver a desgraça dele. Eu espero que ele tenha um governo de sucesso e abençoe o nosso município. Então, entenda, nós somos influentes. A política, ela é a ciência da governança de um estado ou nação, e também uma arte de negociação para compartilhar interesses. Não tem jeito, tem política na Bíblia. E se você volta para a corrupção, você vai entender que tem corrupção em toda parte. Um amigo meu, pastor, que trabalhava com merenda escolar, disse assim: Heber, eu tive que deixar a minha função quando me converti, porque até a merendeira da escola tinha uma porcentagem da merenda escolar que era comprada. Não era só o prefeito, era um pacote de pessoas envolvidas com a corrupção. Outra coisa, a gente aponta a política, mas e a mentira não é uma corrupção? O adultério não é uma corrupção? Quando você recebe um troco a mais e você não devolve o que passou, não é corrupção? Quando você promete e não cumpre, você é alguém sem palavra, não é corrupção? Irmãos, o Brasil também é conhecido, infelizmente, como uma das nações mais corruptas entre todas as nações. Mas a igreja do Senhor tem o poder dado por Deus e a autoridade para mudar isso. Eu acredito, na verdade, que a política nos levou ao cansaço, a falta de esperança. A gente não crê mais nas promessas de alguns. E por isso,
Nós não gostamos de falar disso na igreja porque pensamos, a igreja é santa e a política é corrupta e pecaminosa. E desta forma, ela não cabe aqui dentro da igreja. Será que este seria o pensamento correto? Ou deveríamos pensar em formas de influenciar levando o evangelho a esses lugares? Falaram de Cristo, falando de Jesus pelo fato dele ter comido e conversado com cobradores de impostos. Olha, será que ele é o que ele diz, porque ele está comendo com cobradores de impostos? Há um texto bíblico em Mateus que mostra quando ele vai à casa de Zaqueu, diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém estar contigo na tua casa. Zaqueu prepara lá algo para ele, ele vai, e a presença de Jesus é tão poderosa que Zaqueu se levanta e diz: olha, eu estou arrependido do que eu fiz, e das cobranças injustas que eu fiz, e se eu defraudei alguém, roubei de alguém, eu vou entregar de volta 4 vezes mais daquilo que eu tirei. Um homem que era corrupto, mas que foi transformado pela presença de Deus. Jesus estava ali, não compartilhando da corrupção de Zaqueu, mas Jesus estava ali levando uma nova vida para ele. Jesus estava ali levando para ele a esperança de uma sociedade melhor, a esperança de uma vida melhor. Jesus disse: eu vim para trazer vida e trazê-la com abundância. Provérbios 29:2 diz: quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Tem outra versão que diz: quando se multiplicam os justos, o povo se alegra, quando porém domina o perverso, o povo suspira. E tem uma terceira versão que diz: quando o governo é honesto, o país tem segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba em desgraça. Eu quero te dizer que até entre os discípulos de Jesus houve eleição, meus irmãos. Depois que Judas traiu Jesus, eles precisaram substituí-lo. E eles tinham 2 homens a serem escolhidos: Barsabás e Matias. A Bíblia diz que eles conversaram entre si e que eles fizeram uma espécie de eleição e eles lançaram sortes. Eu descobri que na verdade os discípulos fizeram como se fosse um amigo secreto, né? Já estava na Bíblia o amigo secreto. Então os nomes na caixinha, eles foram lá e vamos ver quem é o escolhido. E eles escolheram Matias para substituir Judas entre os 12 apóstolos. A minha pergunta nessa noite é: quais as escolhas que temos feito? Esse é um assunto sem credibilidade por muitos, mas precisamos ensinar sobre isso aos nossos filhos. Ensinar é proteger, não ensinar é permitir que aprendam com as pessoas erradas e de forma errada. Meu irmão, nós não estamos na época mais de sermos cristãos cheios de religiosidade. Nós precisamos entender que esse é um tempo diferente. A Bíblia continua sendo a mesma, o nosso Deus é o mesmo, mas a forma de evangelizar mudou, gente. Não dá mais para ir para a praça entregar folheto. Você pode até fazer isso, mas tem gente que vai rasgar, amassar e na sua frente jogar no chão. Havia uma época que as pessoas tinham mais educação, elas ainda liam, hoje em dia poucas leem. Não é que não funciona, mas não funciona mais como antes. Hoje nós precisamos levar a igreja para a internet, nós precisamos ter redes sociais falando de Jesus, porque as coisas estão acontecendo lá na rede. Agora mesmo esse culto está sendo transmitido ao vivo para qualquer lugar do mundo que alguém acessar o link de transmissão. Nós temos que entender que a nossa vida tem que ser uma vida de influência. Mateus diz: vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Vós sois a luz do mundo. Não se pode pegar uma luz e se esconder. Você tem que colocá-la no alto para que ela possa iluminar. E a Bíblia diz: se você brilhar, as pessoas vão ver isso, e o vosso Pai que está nos céus será glorificado através da sua vida. Eu não sei você, mas comer comida sem sal é horrível, irmão. Mas demais também é ruim. Outro dia lá em casa minha esposa errou no macarrão. Nunca tinha acontecido isso em 11 anos de casamento.
Ela errou. Quando eu dei a primeira garfada, eu senti minha boca queimar todinha. Era o sal purinho. Então nós temos que entender o que? A igreja precisa influenciar com equilíbrio. Paulo disse, me fiz de tudo para ganhar a todos. Não significa que ele usou droga para ganhar o drogado. Não significa que ele bebeu para ganhar o alcoólatra. Não. Significa o seguinte, eu tentei entender a mente deles. E eu sentei com ele no bar. Eu falei de Jesus para ele lá. Tá? Eu fui na esquina, tinha uma prostituta. E eu falei de Jesus para ela lá. Não significa que ele se tornou como, igual a eles. Não, ele entendeu o que eles estavam vivendo e levou para eles esse evangelho. Não adianta você evangelizar alguém que está com fome se você não der comida para ele depois. Jesus te ama, vai em paz. É bom, mas o cara está com fome. Você tem que dar comida para ele. O evangelho hoje, meus irmãos, tem que ser um evangelho prático, de atitude, de vida, não só de palavras. Mas nós muitas vezes somos essa igreja que está para dentro. Não temos sido sal nem luz. Eu quero te dizer, escolha candidatos cristãos. Observe as propostas desse candidato e o seu histórico de trabalho ou o seu histórico de vida. Se for alguém novo, mas olha para o histórico de vida dele como homem, para a família, para a vida dele como pessoa. Isso vai dizer muito. Observe as propostas do seu partido. Alguns dizem que o Trump nos Estados Unidos ganhou as eleições não por ele, mas pela agenda cristã dele. Tem até um livro, né, pastor Emerson, que fala disso. As propostas cristãs, algumas foram que levaram os cristãos a elegê-lo também. Observe então essa agenda. E o que nós podemos aprender? Nós vemos na Bíblia, José. A Bíblia diz que José foi quem? Governador do Egito. E que através do seu trabalho, guardou comida nos 7 anos de produção, para que nos 7 anos de escassez ele pudesse alimentar a terra, por causa da sua vida. Eu acredito que muitas barreiras estão sendo quebradas aqui nessa noite. Daniel foi jogado na cova dos leões porque não deixou de orar a Deus. Havia um decreto de que não orassem, e ele orava 3 vezes ao dia. As pessoas viram ele orando. Por isso foi jogado na cova dos leões. Mas no outro dia, quando abriram a cova, ele disse: o meu Deus a quem eu sirvo me protegeu. Eu estou vivinho aqui, eu estou bem. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha porque não se prostraram diante de Nabucodonosor. Não, nós só adoramos ao nosso Deus. Vocês vão morrer, não importa. Se morrermos, nós vamos ficar com Ele mesmo, por toda a eternidade. Mas de repente, os caras que lançaram eles na fornalha morreram porque o fogo estava muito forte. Mas a Bíblia diz que eles olharam e viram não apenas 3 homens andando no meio da fornalha, mas 4 homens. Irmão, Jesus estava ali com eles. Havia um anjo do Senhor naquele lugar. Herodes, que mandou matar crianças de 2 anos para baixo, tentando na verdade matar Jesus. E assim nós poderíamos falar de tantas situações bíblicas. Estas foram algumas pessoas que lutaram contra situações impostas por governos que não temiam a Deus. Eu pergunto para vocês, é justo nós termos verbas milionárias para o carnaval, enquanto nós não temos verbas dignas para fazermos a marcha para Jesus? Carnaval, irmão, é festa da carne. Você não sabe quantas moças virgens engravidam durante o carnaval, quantos estupros acontecem durante o carnaval, quantas famílias são destruídas durante o carnaval, mas o governo libera milhões. Enquanto nós temos dificuldade para estabelecer coisas para o reino de Deus, enquanto a saúde não tem o que é preciso, enquanto a nossa polícia muitas vezes não tem os recursos necessários. Às vezes você fica doente em Castanhal, tem que enviar para outra cidade, porque não tem os recursos que são precisos. Me lembro quando meu filho
de noite caiu e bateu com a boca na quina da cama. A gengiva dele rasgou, ficou com a raiz aqui exposta. Fomos para Belém, não tivemos alguém, um cirurgião bucomaxilofacial. E eles já estavam dizendo, vão para casa que não tem ninguém aqui para ajudar. Eu comecei a clamar por Deus. Quando o enfermeiro disse assim, peraí, traz o teu filho aqui, um enfermeiro. Olha, a gengiva é um dos lugares que cicatriza mais rápido no corpo, então deita teu filho aqui. Eu segurei o João e ele colocou a gengiva dele no lugar de volta. Segurou a gengiva e disse, pode ir para casa. No outro dia parecia que nada tinha acontecido, meu filho estava comendo até carne. Um milagre, irmão. Mas eu vou te falar, tem momentos que você precisa de ajuda, de recurso, e você não tem. Nós somos a igreja. Ao invés de só criticarmos, nós temos que orar, nos posicionar, usar o nosso poder de voto. Não vote em branco, nulo, digitando qualquer número e confirmando. Não faça isso, mas escolha alguém que pode trazer mudanças. Hoje uma irmã aqui da igreja, eu acho que ela é policial, ela disse para mim que está começando um culto no quartel. Ela é bombeira, ela está começando um culto no quartel. Eu falei para ela, é isso aí, você vai influenciar dentro da tua área de atuação. Não se engane, irmão. A morte de Jesus era propósito de Deus, mas não se engane, a morte de Jesus também foi um ato político. Eles tinham inveja e eles tinham temor em que Jesus, com a sua autoridade, conquistasse o povo. Por isso eles se uniram. O sumo sacerdote Caifás, que era também como um cargo político, então ele tentou levar as pessoas. Ele conduziu aquele momento para que Jesus fosse crucificado. E aí chegam diante do povo e dizem, quem vocês querem escolher? Barrabás, o criminoso, ou Jesus, que se diz ser o rei dos judeus? Quem vocês escolhem? Vocês sabem que o povo escolheu Barrabás, um criminoso, em lugar de escolher Jesus, que era inocente. Caifás tinha medo de perder sua autoridade diante da crescente influência de Jesus. E por isso, ele manipulou o povo. Ele manipulou as pessoas para que elas crucificassem a Cristo. Só que o diabo achou que havia ganho quando Jesus morreu na cruz. Mas na verdade aquilo era um plano de Deus, porque ao terceiro dia Jesus ressuscitou em glória, em poder, e ele expôs publicamente a sua vitória. Essa era uma boa oportunidade para você aplaudir Jesus. Então dê o seu melhor aplauso a Ele, a Jesus o Senhor, que vive, que reina. Oh, aleluia, aleluia. Mas um ato político, quase, na verdade, acreditavam e premeditaram a morte de Cristo para vencer aquilo que estava acontecendo naquela época. Nós precisamos entender que temos que agir como uma igreja influente. Irmão, escute, por favor, eu estou caminhando para terminar. Não se cale. Não. Você é alguém que nasceu para construir um legado com a igreja do Senhor. Eu sei que nós não vamos olhar para trás, para as nossas vidas, para a história da nossa vida e dizer, não fiz nada, não construí nada, não influenciei ninguém. E nós precisamos então entender que com equilíbrio nós vamos influenciar essa sociedade. Jesus nos ensina isso. Não podemos permitir que o diabo tome conta do nosso governo. Não podemos demonizar esses assuntos, mas compreendê-los e agir de acordo com a palavra de Deus para que possamos influenciar, dizendo não ao aborto, à legalização das drogas, tudo que está tramitando para ser aprovado, casamento de pessoas do mesmo sexo. Hoje a gente não pode mais nem assistir um filme que você vai encontrar isso lá. Tudo e toda a sociedade
Nós dizemos não para isso. As portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A Bíblia também nos diz que toda autoridade é constituída por Deus em Romanos 13, que nós devemos honrar essas autoridades, dando honra a quem merece honra, respeitando aqueles que merecem respeito, porque foram autoridades constituídas por Deus. E através de quem Deus constitui essas autoridades? Através de nós, do seu povo. Havia uma época em que os profetas influenciavam os reis. Eu lembro quando o profeta chega com Davi e diz: Davi, você cometeu um erro, você cometeu um pecado. Davi, você precisa se arrepender. Então, os profetas influenciavam o governo da época. A igreja precisa ser ouvida, meus irmãos. Se a igreja não for ouvida, outras vozes serão ouvidas. Então quebra isso no teu coração, quebra esse preconceito e vamos juntos lutar para que o Brasil pertença ao Senhor Jesus. Então nós nos afastamos de tudo. Nós nos afastamos da política, nos afastamos do assunto dinheiro, nos afastamos do sexo, e olha só onde a nossa sociedade tem chegado. No que isso tem adiantado para nós? No que isso tem contribuído para a mudança do nosso país? Nós temos que entender que muitas vezes Deus vai usar governantes para nos abrir portas. Eu gosto muito da história de Neemias, porque ele está servindo o rei Artaxerxes com um semblante triste, e o rei diz para ele: Neemias, nunca te vi com esse semblante tão triste, qual é o teu problema? Ele diz assim: rei, os muros de Jerusalém foram destruídos, eu estou sentindo um encargo de reconstruir esses muros. E o rei diz: o que você precisa? E numa conversa ele diz assim: Neemias, eu vou te ajudar. Interessante que o rei abençoa Neemias não só com uma palavra, mas ele escreve cartas. Porque Neemias tinha que passar por dentro de outras nações para chegar até Israel. Ele escreve cartas e diz assim: Neemias, em cada nação, em cada lugar que você passar, entrega essa carta à pessoa responsável, ela vai autorizar a tua passagem. Está aqui, um rei, usando a sua autoridade para abençoar o reino de Deus. Vai, Neemias, eu te abençoo e eu te respaldo. Está aqui, vai lá. Irmão, eu como pastor, dificilmente teria uma voz numa reunião do Congresso. Eu como pastor, dificilmente teria uma voz ali. Eu teria a oportunidade de falar, porque ali quem fala são os deputados que estão também aprovando as leis. Mas eu posso ser uma voz lá dentro, se eu tiver pessoas lá dentro que servem a Deus. Eu repito para vocês, se alguém nesse ambiente tinha mais preconceito contra isso do que eu, de se falar isso numa igreja, eu acho muito difícil. Mas eu sou pai agora. Meu filho tem só 8 anos e eu não vou aceitar essas coisas que têm acontecido com o Brasil. Eu não vou aceitar mais isso sem dizer nada. Eu sou uma voz aqui. Eu tenho uma voz nesse púlpito. E eu tenho orado para que a igreja de oração se torne uma voz para esse estado e para essa nação. Eu tenho orado para que esse púlpito seja uma voz. E se eu quero ter essa voz, eu preciso fazer alguma coisa. Aí nós criticamos o Silas Malafaia. Ele às vezes pode ser o jeitão dele meio descompensado, irmão, para você. A gente critica que ele está gritando, que ele está falando, mas ele está fazendo alguma coisa. E nós? Ele está lutando. Pregar uma palavra como essa, meu irmão, levar essa verdade a um povo, isso é muita resistência, porque as pessoas, elas precisam passar por uma mudança de mentalidade. Esté, na Bíblia, descobre que o povo judeu vai ser exterminado. Havia um plano para que eles fossem exterminados, como aconteceu na Alemanha. O que ela faz? Ela decide arriscar sua vida, ela entra na presença do rei. A Bíblia nos conta que você não podia entrar na presença de um rei sem ser convidado. Você tinha que ser convidado. Se você não fosse convidado e entrasse, o rei poderia te matar, porque você entrou na presença dele sem ser convidado.
Mas ele podia ter um gesto, pegar o seu cetro, ele tocava e ele dizia: não, eu vou ouvir o que essa pessoa tem a dizer. A Bíblia diz que Esté entra na presença do rei e ela, por causa do seu sacrifício, ela salva todo o seu povo. Eu falei aqui basicamente sobre influenciarmos a nossa geração. E eu quero te dizer, você não precisa ser alguém ocupando um cargo político. Eu te digo isso mais uma vez. Mas dentro da área que você está, você precisa entender que você representa a igreja do Senhor. E que você precisa, então, ser um canal de Deus para influenciar vidas ali. Você entendeu essa palavra? Nós precisamos, como igreja, tratar esse assunto com muito temor e respeito. Mas, irmãos, nós precisamos tratar desse assunto. Nós não podemos mais nos calar para isso. E eu quero dizer tranquilamente que eu acredito, e falo isso para vocês com muito temor e respeito por essa igreja, de que se nós não nos movermos assim, nós seremos uma igreja que vai ficar para trás. Alguns pastores dizem que determinadas igrejas do Brasil, se nós voltássemos no tempo para a década de 60, elas já estariam prontas para aquela década, porque elas pararam no tempo. Antigamente não se podia nem ter bateria na igreja, quanto mais guitarra. Tudo isso era coisa do diabo. Tudo isso aqui, coisa do diabo. Televisão, futebol. Então, ou igrejas que proibiam seus jovens de irem para a universidade, dizendo: não vai para a universidade, porque universidade é do diabo, você vai se corromper lá. Irmãos, isso não funciona. O que a gente tem que dizer para os nossos jovens é: vai para a universidade e influencia a tua universidade, influencia os teus colegas na universidade, se forma lá, cara, se forme e seja o melhor na tua área. Hoje tem, por exemplo, em São Paulo, um amigo meu, Dr. Seba. Dr. Seba hoje está se tornando aí um médico. Ele é um médico de emagrecimento. Então, ele está se tornando um dos caras especialistas nessa área no Brasil. Está atendendo aí gente grande. Mas você sabe, ele é um homem de Deus, irmão. Um médico cheio do Espírito Santo. Homem de Deus. Pensa num homem, o tamanho do homem dá 3 de mim. Mas um homem de Deus que usa a medicina para influenciar pessoas. Nós temos aqui profissionais. Nós temos pessoas aqui da área da saúde, do direito. Nós temos pessoas aqui que são empresários, que são pessoas influentes na sociedade. Mas Deus está te chamando nessa noite para que você seja uma influência no reino. No reino. Para que você não precisa ser um pastor, mas você pode lá na tua área ser uma influência no reino. E hoje eu quero ter a liberdade de chamar aqui nesse altar 2 pessoas que estão aqui conosco hoje à noite, e eu os convidei para virem, para que nós pudéssemos orar por eles. Uma dessas pessoas é o Bilha, que faz parte dessa igreja já desde sempre. Então, eu poderia dizer claramente que o Bilha nunca foi alguém que esteve aqui por questões políticas, por voto, tendo ele já recebido oportunidades até de se tornar membro de igrejas grandes para ser eleito. Mas não, desde o início, quando nós tínhamos pouquinhas pessoas, ele estava aqui, ajudando, servindo, contribuindo. Sempre estava, e todos os domingos ele se senta ali atrás para participar do culto. E ele é candidato a deputado federal. Está pleiteando esse cargo, nós vamos orar por ele. Nós, como igreja, vamos orar por ele. E o pastor Eduardo Arraes, que
pré-candidato. E o pastor Eduardo Arraes, que é até, eu acho que parente do meu pastor, primo do pastor Joaquim Neto, Joaquim Arraes, e do Fred, do Rodrigo, pastor da Assembleia de Deus. E sábado de manhã tivemos um café da manhã. Eles falaram do projeto que Deus tem colocado na vida deles. E eu vou te falar, irmãos, com tudo que nós ouvimos naquele café, eu recuperei a minha esperança em ter pessoas que possam realmente fazer a diferença. Eu queria convidar vocês aqui, pastor Eduardo, é sua esposa, não é? Então, sobe aqui também, meu irmão, por favor. Vou pedir para o pastor Eduardo falar alguma coisa aqui para a gente. Hoje nós vamos orar por ele e pelo Bilha também. Graças a Deus, graça e paz a todos. Ao pastor Heber. Prazer, pastor. Seja bem-vindo. Muito bom ter o senhor aqui. Pela recepção, pelo carinho de todos. Eu estou muito feliz de ter recebido esta palavra esta noite. Na verdade, reforça e nos encoraja e nos dá o entendimento de que estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo e eu louvo a Deus por isso. Na verdade, lhe ouvindo, eu estava meditando ali e pensando, nós temos que decidir, na verdade, que geração queremos para o futuro. Talvez nós estamos colhendo algumas coisas que ficaram para nós. O medo, ele assume o lugar da coragem, muitas das vezes traz um prejuízo muito grande para uma nação. Israel sofreu muito por conta disso. E somos nós quem temos que verdadeiramente decidir o que queremos para os nossos filhos, o que queremos para os nossos netos. É nós que temos que decidir, e a Bíblia, ela nos afirma isso. Ouvindo com muita atenção o que o pastor Heber falava a nós nessa noite, eu lembrei da passagem de Juízes capítulo 2, versículo 10, que fala que depois da morte do profeta Josué, surgiu uma geração que não conheceu ao Senhor. E eu lembrei desse texto, mas como não conhecer a Deus? Foram os filhos daqueles que atravessaram o deserto. Foram os filhos que acompanharam seus pais, que agora já dormiam, e com a morte do profeta, esquecem. Por que esqueceram? Porque deixaram de ser orientados. Na verdade, aquela geração esqueceu porque os responsáveis para orientá-los se afastaram de Deus. Talvez pela religiosidade, deixaram de dizer o que Deus havia feito, porque os governos começaram a colocar na mente deles, depois da morte de Josué, que aquilo era coisa do passado. E surge uma geração que não conheceu o que Deus havia feito, e Israel volta a ser escravo, volta a ser escravizado, e sofre por isso. É nossa responsabilidade, verdadeiramente, de enfrentar, pastor Heber, esse assunto, como foi muito bem colocado, os tabus que existem, que a igreja tem medo de tocar nos púlpitos, de falar. E quando o pastor fala aqui, sendo ele o anjo da igreja, ele está dizendo, estou orientando o povo que Deus me deu para orientar, para cuidar, com muito zelo. Então eu quero parabenizar ao senhor, anjo desta igreja, que Deus tem dado para que seja pastoreado por você.
e a vocês por ter um pastor como o pastor Heber. Estou muito feliz mesmo por tudo que ouvi nesta noite. Estou com esse projeto no coração, dado por Deus. Eu era talvez mais resistente à política do que o pastor Heber. Está aqui minha esposa. Eu era muito resistente. Quando chegava um político na igreja, eu sou pastor. No estado, são mais de 1000 igrejas no estado. E em Ananindeua, na região metropolitana, no campo que pastoreio, são 50 igrejas. Sou vice-presidente do estado da igreja Assembleia de Deus de Missões. Não é missão, é um ministério diferente. Tem a missão, que é o pastor Gilberto Marcos, presidente, que tem aqui na frente um pouco, e tem a Assembleia de Deus de Missões. E eu era muito resistente. Mas recebi um convite do meu presidente a lançar o meu nome como pré-candidato a deputado estadual. Eu resisti, disse, não quero. Eu tenho outras coisas, estou fazendo outras coisas, sou pastor de uma igreja, tenho muita responsabilidade espiritual sobre os meus ombros, tenho a empresa que cuido, não quero. Deus me fez refletir e entender que quem havia me convidado foi o meu pastor, em primeiro lugar, presidente daquela igreja. E agora eu dizer não, eu estava dizendo ao meu pastor. E eu tenho aprendido em toda a minha vida de fé que a obediência gera bênção. A obediência gera bênção. E para seguir esse projeto eu tinha que abrir mão de muitas coisas. Aí eu fui pedir ajuda aos universitários. E quando pedi ajuda a ela, ela disse, 31 anos de casado, você nunca me decepcionou. Onde você estiver, eu vou estar. Se você disser sim, estou com você. Se você disser não, estou com você. Disseram o que eu queria ouvir. Louvei a Deus, agradeci a Deus e cheguei com o meu presidente e disse, eu aceito o desafio. Agora eu vou lhe dizer que algumas pessoas vão me dizer, mas o senhor, pastor Eduardo, eu já ouvi você falando diferente. Disse, pois é, porque veio um despertamento na minha vida. E particularmente eu entendi que eu estava sendo muito egoísta. Porque influenciar é compartilhar. É compartilhar. Se temos o poder de influenciar e nos resguardamos, recuamos, somos egoístas. E eu me coloquei nessa situação. Então eu vou influenciar. Eu tenho tido esse poder de influenciar, então eu vou influenciar. E aceitei o desafio. E começou esse projeto nesse ministério e Deus botou no meu coração, eu vou buscar companheiros. E me lembro quando falei a primeira vez com o irmão Bilha. Bilha é um irmão do coração que Deus me deu nessa caminhada. E ele na minha casa, eu disse, eu quero conhecer a tua igreja. Quero conhecer o teu pastor. Eu me lembro ele dizendo, lá está difícil. Lembra disso, William? Disse, me dá a oportunidade. Eu quero falar com ele, eu quero conhecer ele. E sei que verdadeiramente Deus está nesse projeto pelo que eu tenho ouvido nesta noite. E eu quero sim, na oportunidade, uma salva de palmas para Jesus por isso. Nós vamos determinar. Eu tenho esse momento, pastor Heber, como que no período em que Israel vivia uma crise política muito difícil, porque o governo era corrupto, o governo era prostituto e o governo era idólatra. E Israel sofria, o povo gemia. E sabe onde Elias estava? Escondido. O profeta. Aquele a quem Deus tinha dado a autoridade de mudar o quadro. Mas ao invés dele ir e enfrentar os profetas de Baal, Acabe e sua esposa
Jezabel, ele se escondeu na caverna. Ou seja, orgulhoso, egoísta. Eu estou aqui, eu sirvo a Deus, estou bem, que os demais resolvam seus problemas. Mas Deus escolheu ele para influenciar aquela nação de Israel. E ele lá na sua zona de conforto, Deus visita e diz: ei, levanta daí, eu conto contigo para influenciar nessa nação e mudar o quadro dessa nação. O governo que está aí é corrupto, é prostituto e idólatra. Vai lá, enfrenta ele. E Deus incomoda Elias na caverna, tira ele da caverna. E Elias pensando que estava sozinho. E Deus disse: não, tu não está só. Lá tem 7.000 que eu reservei que não curvaram diante de Baal. Eles estão lá para somar contigo, vai lá. E então sai Elias da caverna, toma posição, o que acontece? Deus opera um grande milagre para a glória de Deus e muda o quadro. É o que precisamos. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Você pode ficar de pé no seu lugar, nós vamos orar. Vamos orar pelo Bilha, pelo pastor Eduardo e apresentar eles ao Senhor aqui nessa noite. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos porque tu tens levantado homens que vão fazer a diferença. Pai, estão aqui teus servos, tendo a coragem que muitos não têm, mas tendo a coragem de se colocar na brecha para que algo aconteça e essa nação seja governada pelo Senhor. Nós abençoamos o Bilha, que é nosso irmão aqui de casa, pertence a essa igreja. Abençoamos o pastor Eduardo, sua esposa, sua família. Pai, que o Senhor dê a eles sucesso sobre esse projeto e que eles ali sejam representantes do Senhor para mudar essa sociedade e para transformar essa nação. Como igreja, nós os cobrimos em oração e os abençoamos nessa noite pelo poder do nome, do maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir Jesus mais uma vez, gente. Obrigado, pastor. Obrigado por ter vindo. Eu quero que você ponha essa apostila que eu tenho com as leis que estão tramitando no governo. Depois a gente vai ter disponível para entregar para você também em outro momento. Eu quero que você ponha sua mão no seu coração. Senhor, te agradecemos por este culto, te agradecemos pelo que o Senhor fez aqui nesta noite. Eu acredito nessa mudança de mentalidade, nesses tabus e barreiras sendo quebrados, Senhor. Acredito numa igreja influente, o Senhor levantando a igreja de adoração e a igreja do Senhor na terra como uma família influente para esta nação e para outras nações, uma sociedade transformada pelo poder do Evangelho. Pessoas se tornando influentes na sua área de trabalho, como médicos, advogados, engenheiros, empresários, ali, sendo canais da tua glória aonde estiverem. Mais uma vez eu te louvo pela vida do Bilha, do pastor Eduardo, pelo propósito que o Senhor plantou no coração deles e que eles sejam ali verdadeiramente sal da terra e luz do mundo. E assim nós declaramos pelo poder do nome de Jesus uma semana abençoada, uma semana cheia da sua presença, uma semana cheia da sua graça, uma semana vitoriosa sobre todos os propósitos que temos, pelo poder do nome de Jesus. Amém.